Olá, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Eu botei o carregador porque esqueci de colocar antes e aí eu tenho medo que vocês não estão me escutando. Coloca um na tela se vocês estão me escutando bem. Ai, que bom. É porque às vezes quando coloca o carregador ele dá um tilt aqui e a gente não sabe de onde, o que aconteceu, dá um branco. Ajeitei aqui a minha colinha. Ah, então que bom, que bom. A faixinha tá aqui ainda. Vocês podiam botar de onde vocês estão falando, né? Que daí eu vou vendo das cidades, de onde são. E hoje a gente vai falar de um tema que muitas pessoas me perguntam, até por isso eu coloquei. Isso aqui dá para constelar? Isso aqui é para constelar? Não é? Então, muita dúvida. Joinville, conheço. Muita dúvida a gente tem sobre Sinop, também conheço. Belém também conheço. Nossa, quando eu ia lá no Porto, lá que eu comia linguiça de metro, que tem um restaurante lá, meu pai santíssimo. Rio também conheço, Jaraguá também conheço, Floripa também. Bom, moro aqui. São José do Rio Preto. Então, não lembro se eu conheço. Não é aquele que é pertinho de São Paulo, não. Aquele é São José dos Campos, né? Itajubá, meu sobrinho é casado com uma menina de Itajubá. Olha só, mas eu não conheço, não. Manaus também não conheço, porque eles falam lá tão quente, daí eu tenho um pouquinho de receio de lugar quente. Bom, então vamos lá. E aí o que acontece? Muitas pessoas perguntam, mas o que eu posso estar constelando? O que a constelação faz por nós, né? Ah, Campina Grande eu não conheço, você acredita que é a única capital do Nordeste que eu não fui, o resto tudo eu fui, né? A Denise eu sei porque é de Curitiba. Então vamos lá agora. Bom, eu vou primeiro começar como eu conheci as constelações. Eu sempre tive muito ranço. Essa é a verdade. Eu olhava, não entendia, e aí eu tinha crenças com relação àquilo ali, e eu achava que o que eu pensava estava certo, né? E eu olhava, não, imagina isso aqui, não, constelação, imagina, é tal coisa, né? E já ficava imaginando milhares de coisas que estavam relacionadas. Até que um dia eu tenho uma pessoa que eu admiro demais, né? E eu acho, assim, uma pessoa inteligentíssima, é um médico homeopata, é uma pessoa muito... trabalha muito fortemente em ações para com o próximo. E ele é da mesma... vamos dizer, da mesma religião que a minha, né? E aí eu fiquei olhando e pensei, se essa pessoa que eu tenho em alta conta, ele é constelador, eu acho que eu vou ter que olhar isso aí. Eu sempre falo, eu sou uma pessoa muito teimosa, que eu sou taurina, né? Mas eu também me rendo com facilidade para aquelas coisas que eu acredito que eu tenho que usar a minha mente e não simplesmente ficar no meu achômetro e muito menos no que os outros falam para mim, né? Eu não vou por esse lado. Eu sou sempre uma pessoa que eu vou lá, que eu olho, que eu estudo, que eu vejo. Eu não caio, sabe assim, tipo, a pessoa me fala e aquilo ali tá bom para mim e passa a ser a verdade. Não sou assim. E aí, quando eu vi o que ele falava sobre as constelações, eu comecei a olhar para mim e comecei a ver um monte de coisas que eu tinha dentro de mim e que eram muito parecida com as coisas que ele falava. E ele abria muitas caixinhas de pergunta, né? E ele é muito inteligente na escrita, meu Deus do céu, pensa numa pessoa inteligente. E aí eu comecei a olhar e comecei a ver que eu estava todinha inserida naquilo ali. E eu comecei a entender o que era, quer dizer, entender entre aspas o que eram as constelações.
Até que eu fiz um curso de constelação com ele, mas não para constelar. Eu fiz um curso de constelação para autoconhecimento. Aí eu fiz um curso de constelação em aprofundamento de constelações, para entender um pouco mais. Depois eu fiz um curso de relacionamento, olhando através das constelações, né? E aí eu comecei a ver que tudo fazia muita lógica, porque a minha vida era muitas repetições. E geralmente as pessoas que hoje se abrem para isso, né, elas olham, escutam e levam para a vida. Por isso que eu sempre falo, eu não sou dona da verdade, você nem tem que acreditar em mim, né? E minha professora fala a mesma coisa, não acreditem em mim, né? Vão atrás, olha na sua vida, olha na vida dos seus vizinhos, olha na vida dos seus parentes, e aí você vai estar olhando e vendo se aquilo que a gente fala está acontecendo, né? Nenhuma verdade é verdade absoluta, esquece, isso não existe. Mas aí começou a minha trajetória. E aí quando eu comecei a colocar em prática e fazer os exercícios e tudo mais que ele dava nesse curso, eu comecei a transformar a minha vida. E eu pensei, meu Deus, eu acho que eu dou conta de fazer isso aqui, porque é uma coisa tão simples da gente entender, não é que seja simples da gente estar colocando em prática. Eu fiz um atendimento agora à tarde e foi muito engraçado porque ontem eu fiz um workshop de constelação. E eles estavam aqui em Florianópolis, eles são de Belo Horizonte, e aí eles estavam aqui, estavam fazendo o workshop. E devia ter umas 40 e tantas pessoas, mas o que iam constelar eram mais ou menos umas 17 pessoas. E aí foi muito doido, assim, porque eu fui chamada para representar, né, uma pessoa, a mãe de uma pessoa. E foi muito doido, porque no primeiro momento, né, você sente tudo. Às vezes as pessoas perguntam, tá, mas como que isso não tem mágica? Como que isso não tem a ver com espírito? Como que isso não tem a ver com incorporar? Como que isso... Gente, não tem nada a ver com espírito, com espiritismo, com nada, né? É a energia, sabe assim, quando você entra num lugar... te dá um arrepio ou você sente alguma coisa, é porque a energia ela não some, ela fica ali, né? Ele diz que não sabe definir 100% o que é, ele não e nem gosta, ele só sabe que as coisas acontecem, né? Então, quando a pessoa tá ali, ela está representando aquela energia que está ali. Eu gosto muito eu agora não me lembro o nome dele, mas um pesquisador que definiu um pouco, né? Falando sobre os campos mórficos, né? Que é aquela energia que não se dissipa e aí você entra naquela energia, né? Bom, e aí quando chegou na hora, eu entrei e fui ser a mãe dessa pessoa, a energia, né? Eu tava super bem com relação à filha, né? Mas o problema não era a mãe, né? Era a avó da criatura. E aí eu tive que ser a filha da avó dela. E daí foi muito, sabe assim, quando cai a ficha, assim, quando você pensa que você tá bem e você olha e fala, cara, nisso aqui eu não tô bem. Ainda eu falei pra minha filha, meu Deus do céu, eu vim pra casa ontem até meio deprimida, né? Porque daí fiquei pensando, olhando, né? Aonde eu posso estar mudando a minha postura, o que eu posso estar fazendo, né? Para ter um caminho diferente, porque eu sei que aquele caminho não vai me levar a um lugar bom, né? Então foi muito... E aí eu fui deitar, fiz os exercícios e que quando as pessoas constelam comigo, eu sempre no final do atendimento eu dou um exercício. Porque assim, olha, identificar é fácil, mudança de postura não é fácil. Não é, ainda mais que é com a criança, sabe? Criança é um bicho birrento, ele não quer soltar aquilo ali, né? E... tá vendo? É muito doido. Às vezes a gente pensa que a gente tá bem, né? Mas sempre falta alguma coisinha. Então, na verdade, nós não lidamos com um adulto, mente lógica, que tudo se resolve. Não, a gente lida com a criança. E a criança, ela é muito birrenta. E quando ela cisma numa coisa, não é fácil soltar. Pode ver quando uma criança quer uma coisa, eu quero, sabe? E às vezes ela ganha só no tá. E a gente desiste, né, de olhar para as coisas. Então a constelação nada mais é do que você tá aqui com a dificuldade, certo? E aí a gente vai ver aonde está a dificuldade. Tá aqui. Beleza.
Aí o que que você faz? Você olha e fala, era isso aqui? Nossa, você devolve para a pessoa e segue a sua vida, né? Então, a constelação nada mais é do que devolver aquilo que não é seu, né? Mas por que que Bert viu tudo isso, né? Bert era um padre alemão e ele tinha um bom relacionamento com o pai e com a mãe, mas como todos nós, não tem jeito, gente. Quando a pessoa fala assim, ó, ah, não, eu honro meus pais. Você me desculpa, tá? Mas eu não acredito, tá bom? É muito difícil hoje a pessoa que não julga, que não critica. A criança, ela começa a julgar os pais. Eu fui perguntar, com que idade as crianças começam a desonrar os pais? Com 1 ano e meio a 2 anos. Vocês entenderam? Que o que está aqui hoje é a nossa mente lógica, é a mente lógica da Sabrina, da Josi, da Pati, entende? Da Eli, da Lisandra, a nossa mente lógica. E a nossa mente lógica a gente olha e fala, não, tá certo, minha mãe sofreu demais, meu pai sofreu demais, né? Tem gente que fica grudado na dor e não solta de jeito nenhum porque acredita que os pais foram ruins para eles, né? Então, e foram mesmo, e a gente não absolve as pessoas, né? A gente não tira essa responsabilidade. Não sei por que as pessoas acham, muitas pessoas veem, ah, mas então você quer dizer que eu tenho que esquecer tudo? Daí eu falei, não, você não precisa esquecer nada, você só fica com o pai, e o homem, ele vai ficar com as responsabilidades dele, né? Separar o pai do homem, a mulher da mãe, né? A mãe e o pai foram perfeitos para nós, porque eles nos deram. Hoje ainda estava vendo um vídeo do curso, e ele dizia assim, meu professor, que ele era... Pois é, Sabrina, te digo que eu também levei um susto, né? Então, o que que acontece? Ele falando que ele era muito violento com o filho. O pai dele era muito violento. E ele criticava tanto que acabou o quê? Sendo também muito violento com o filho. E quando ele foi procurar, claro que a criança tinha certas atitudes, e ele foi olhar para isso, né? Então, ele era violento, mas ele não queria ser. Então, o que que acontece? Muitas pessoas perguntam, ah, mas por que constelar, né? Por que eu deveria procurar uma constelação? Aí você tem que ver aonde você se encaixa. Então, vamos lá. As constelações nada mais são do que você se colocar à frente daquilo que você não está dando conta. Então, o que eu não dou conta? Por exemplo, eu não dou conta de superar um vício. Então, eu tenho dificuldades, eu quero muito parar, mas eu não consigo. Eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar de comer, né? Então, muitas pessoas têm compulsividade, né, por algo. Aquilo é uma coisa para ser olhada, porque a pessoa quer, mas ela não dá conta, né? Então, vamos lá, briga entre pais e filhos, entre irmãos, herança. Ontem foi muito legal porque a mulher tem uma herança e ela faz 8 anos que tá para vender o imóvel maravilhoso e não consegue vender. E aí foi colocada a constelação, né? E o que apareceu era a dificuldade que essa pessoa tinha com a filha, mas na verdade com a filha mais velha, né, do cara que ela era casada e morreu, mas na verdade não era. Era simplesmente a falta de respeito, né, para com a mãe dessa menina, com a primeira esposa. E aí foi colocado ali, foi muito bonito. E deu para entender perfeitamente por que certas coisas na nossa vida não vão para frente. Por que eu me saboto? Por que eu fico empurrando a vida com a barriga? Essa palavra me pega. Fico procrastinando. Acertei. Fico procrastinando as coisas, né? Por que eu tenho tanta raiva dentro de mim? E aí, claro, é muito mais fácil botar a culpa na TPM, colocar um monte de coisas, né? Mas na verdade não tem nada a ver, tá dentro de nós, eu simplesmente arrumo alguma coisa, né? Tem muitas pessoas que não mantêm relação sexual com o marido, muitas vezes vão lá, arrumam doença, né? Então, arruma um ressecamento vaginal que não pode dar, arruma dor de cabeça, arrumo menstruação que dura 10 dias.
E assim nós vamos criando coisas na nossa mente, doenças, no qual vão fazendo com que o nosso corpo não dê conta, porque ele não está dando conta do quê? Do mental repetitivo que eu tenho, né? Além de nós termos muitas crenças limitantes que nos seguram, nós ainda temos todas essas questões familiares que acabam trazendo para nós. Quando a pessoa faz uma constelação, eu, por exemplo, eu faço constelação mínima. Sou eu, você, a sua alma e a minha alma. Então a gente vai conversando e aí você vai me trazer o tema que você quer. E aquilo salta, se tiver alguma coisa lá de trás, salta, né? Então, lembro, ali até botei um vídeo, né, da menina que me procurou porque ela se sentia amarrada. Ela disse que ela não conseguia sair de casa, ela se sentia presa. É uma palavra muito forte, presa, né? E daí nós estávamos ali e apareceu, né? E aí eu perguntei para ela se fazia sentido, que eu estava vendo uma mulher com vestido branco, amarrada pelo tornozelo, no pé da cama, e ela e foi tida como louca. E ela falou que aconteceu isso com a mãe dela, porque os tios os compadres estavam querendo se matar, ela tinha acabado de ganhar uma criança, e aí deu um surto, né? E ela ficou amarrada mesmo na cama por conta disso, né? Então, às vezes, muitas coisas que nos seguram vêm lá de trás, né? Mas tudo isso por quê? É o que Bert nos fala sobre o grande problema nosso é ficarmos de consciência leve ou consciência pesada, né? Então, muitas vezes, para ficar de consciência leve, eu acabo pegando uma dor de uma mãe, eu acabo fazendo doenças também para copiar, eu acabo me sabotando. Se a minha família toda é pobre, eu não posso ir para frente, então eu começo o quê? A me sabotar. Teve uma pessoa que veio fazer uma constelação e ela estava ficando cega. E aí, na constelação, né, apareceu, né? E aí ela entendeu que a família toda dela passava por muitas dificuldades financeiras. E ela não se achava no direito de viajar para a França para fazer um doutorado, sendo que a família dela vivia toda na roça. Então ela arrumou uma doença que foi uma cegueira, porque daí ela não teria condições, né? Então, a gente tem que cuidar muito, porque esse amor cego nos leva a um lugar. Ontem foi muito bonito, uma menina casada e o marido foi trabalhar na Europa e querendo que ela vá. E ela não conseguia transformar o diploma dela para ir embora. E lógico, agora que apareceu ali, ela queria isso, né? Por isso que assim, muitas vezes a pessoa me procura, né? Então ela fala o tema. Só que quando a pessoa fala o tema, no final, não era nada daquilo ali, né? Porque a gente é muito mentiroso. Nós somos um pouco mentiroso consciente, um pouco mentiroso inconsciente, né? Porque a gente não sabe de onde vem. Mas aquilo tá ali, não importa se é um inconsciente, ele vai acabar trazendo, né? Então, a gente tem que olhar. Claro, eu vou comer, eu estou sendo consciente, eu boto aqui na boca, mastigo, não vou engolir inteiro. Só que depois eu tô aqui conversando o que tá no meu estômago, o meu corpo, ele tá fazendo, é como se fosse um trabalho inconsciente. Ele tá ali trabalhando e gastando, né, e digerindo aquela comida, né? Mas não quer dizer que ele tá ali trabalhando, que aquela gordura e aquelas calorias não vão para algum lugar, né? Então, tudo bem, é inconsciente, mas infelizmente ele vai atuar no nosso campo. E aí, o que apareceu não foi nada disso, né? O que apareceu é por quê? Porque ela não queria deixar a mãe, porque a mãe já tinha sido abandonada pelo pai, né? E aí, então, se você fica sozinha, eu também fico, mamãe, né? Se você não foi feliz, eu também fico. Então, o que Bert viu é que a grande maioria de nós, por amor, a gente acaba escolhendo destinos pesados para copiar aqueles no qual nós amamos verdadeiramente. E tudo é por amor, né? Então, quando a gente consegue identificar tudo isso, e geralmente quando eu quero ficar com a consciência leve é porque eu tenho muita pena daquelas pessoas, e a pena é o pior conselheiro. Eu sempre falo, a crítica é boa porque gera raiva, a pena não, né? Então, quando a gente não olha verdadeiramente para onde tem que olhar, nossa, e daí acontece isso. Então, são doenças, são trabalhos que não dão certo. Você vê que você tá ali, que você tá trabalhando, que você é ótima naquilo que você faz, que você é competente, que você é inteligente, mas sabe quando a vida não flui, não vai para lado nenhum?
né? Relacionamento, quantas pessoas, meu Deus, bonita, inteligente, isso, aquilo, e por que não acontece um relacionamento? Então, a gente tem que olhar para essas coisas, porque é isso que tudo aquilo que eu sempre digo assim, tudo aquilo que me incomoda grandemente é um motivo para constelar. Se eu não consigo mudar isso, é um motivo, né? Então, por exemplo, eu tava com diabetes e tô ainda, né? Só que, tipo, os medicamentos não faziam efeito. E os médicos não estavam conseguindo entender por que isso. E sem contar que a minha alimentação é muito boa. Só que não estava. Até o momento que eu entendi de onde estava vindo. E aí, em 40 dias, ela despencou. Né? Tomando os mesmos remédios que eu estava tomando antes de 40 dias, que era para diabetes, só que não estava fazendo efeito. E aí, quando eu entendi, né? Então as pessoas perguntam, Eliane, a constelação, ela cura doenças, né? E aí eu vou falar para vocês, pode curar? Sim. Como também pode não. Por quê? Às vezes, nós já desenvolvemos um mental no qual nós danificamos grandemente o nosso sistema, tá? Então, eu desenvolvo doenças porque o meu mental, ele está muito arraigado naqueles pensamentos obsessivos. Então, na somatização, lógico que eu sempre falo, as pessoas falam, não, mas eu não passo por isso, elas colocam não na caixinha, né? Claro, tem muitas doenças que é isso também, você pode estar copiando, né? Por isso que eu gosto de juntar, não somente ficar só com a somatização, mas também com a constelação, porque muitas coisas também explicam outras, né? Então, aí o que acontece? Quando a gente tem esse tipo de pensamento durante muito tempo, ele cria a doença. Você vai lá e você resolve constelar. Pronto. Quando você constela, tá aqui. Você vê de onde veio, certo? Você pode devolver aquilo ali, mas só que nós já danificamos demais o nosso corpo. E aí, às vezes, não tem mais como remediar. Mas também o melhor, eu paro de fazer outras doenças. Né? O que acontece? A pessoa faz uma doença, depois ela faz outra doença, depois ela faz outra doença, depois ela faz outra doença. Por quê? Porque ela não está satisfeita, né? Ela tem que o quê? Ela tem que, tipo, se chicotear, né? A gente fala nas constelações que é espiar, né? Sim, as constelações, 99,99 eu faço tudo pelo computador. Atendo gente no Japão, Portugal, Espanha. Então, a gente faz tudo por aqui. É a mesma coisa se fosse ao vivo, né? E, Raquel, querida, saudade de você. Então, as doenças, sim, podem ser curadas, sim, tá? As pessoas perguntam, mas, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande com meu pai. Na verdade, as pessoas não falam isso, elas falam sempre que é o pai que tem uma dificuldade ou a mãe que tem uma dificuldade. Porque a minha mãe é ruim, porque a minha mãe é isso, porque a minha mãe é aquilo, porque a minha mãe é narcisista, porque a minha mãe é não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque meu pai, né? Então, na verdade, a gente terceiriza muito a dor. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, autorresponsabilidade, tudo é nosso. Por isso que você pode conhecer 100 pessoas. E cada pessoa ela vai se mostrar para você de um jeito. E para as outras pessoas ela vai se mostrar de outro jeito. Porque se você não tem aquele conteúdo, ela não vai trazer para você. Né? Então, tem gente que fala, porque eu não consigo entender como é que fulano é amiga de Beltrano. Meu Deus, aquela pessoa é ignorante, é isso, é aquilo. E a outra pessoa não acha. Por que ela não acha? Porque eu não tenho esse conteúdo dentro de mim. Então ela não precisa trazer para mim. Agora, se eu tenho julgamento e crítica para com a minha mãe, para com meu pai, aquilo fica o quê? Vibrando. E aí automaticamente se vibra para aquilo ali, né? A outra pessoa recebe e me devolve. Então, quando fala, não, mas eu fico quieta, eu não falo nada, mas a minha mãe tá sempre pispizinhando isso, aquilo. A crítica tá dentro da gente. A gente não precisa falar, está dentro de nós. Né? E quem aqui não achou, né, que podia fazer melhor do que a mãe? A grande maioria de nós quando eram jovens, porque a mãe falava que você não podia sair, ou porque isso, ou porque aquilo, né? Às vezes prende também, muita repressão sexual. Nossa, gente, são tantas coisas que nós levamos para a nossa vida adulta, que eu sempre falo, qual é o maior problema? Nós não somos livres, por quê? Porque nós vivemos aquilo que foi colocado dentro de nós, né?
E claro que foi feito, eu pego para mim e eu acabo arrastando para a vida, né? Então, o que acontece? Quando eu faço tudo isso e acabo levando todas essas dores para minha vida, automaticamente eu não consigo ser livre. Então, a grande maioria das pessoas que eu atendo é muito engraçado. A pessoa vem e ela fala. Então, o marido, por exemplo, tem dificuldade com o pai, tá? E aí, o que acontece? Se você olha, a pessoa que veio constelar também tem dificuldade com o pai. É a física quântica, tá? Então, tá aqui. Um vibra. E aí, pronto, é a mesma frequência e vai. Por isso que muitas pessoas, quando elas se resolvem, automaticamente o cônjuge também se resolve. Eu tive uma pessoa que ela veio me procurar e estava muito ruim, e estava com um relacionamento ruim, isso, aquilo, mas toda a dificuldade estava nela, né? Um pai abusivo, aí o namorado era abusivo. E quando ela se resolveu, a pessoa se transformou numa outra pessoa completamente diferente dela. Como que pode? Se ele não fez terapia, se ele não se modificou, como que pode a pessoa ter mudado? Eu falei, não é que ele mudou. Nós temos todos os conteúdos dentro de nós. Só que, de acordo com aquilo que vai vibrando, é o que eu vou levando para a pessoa, né? Não, Sabrina, não precisa não, porque a gente não precisa olhar para aquilo que é ruim. Isso você vai fazer no exercício para soltar, tá? Mas não precisa não, você traz o tema ali e aquilo aparece, sabe? Na conversa aparece. Então, quando a pessoa fala, nossa, critica demais o pai, o que acontece? Vai lá, acaba arrumando um homem igual ao pai. Não precisa ser nas mesmas atitudes. Meu pai batia, mas o meu marido ele é abusivo na fala, né? Ah, porque meu pai não reconhecia as coisas que a minha mãe fazia. Pronto, você arruma um namorado ou um marido que também faz a mesma coisa, né? Ah, porque a minha mãe era assim, 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 crítica demais. Nossa, meu marido é crítico demais. Tudo que eu faço não tá certo, né? Ah, o meu pai trabalhava demais. E eu não vou ter filhos porque meu pai não parava em casa, né? Eu fiz uma constelação de um moço e ele falava isso, né? Ele falava que ele não ia ter filhos porque o pai, porque ele achava, não falou do pai, eu não vou ter filhos porque eu acho que um pai tem que ter tempo para cuidar de um filho. Quando ele falou isso, eu pensei, aí tem alguma coisa. Quem é meu filho que não ficava em casa para cuidar de vocês? Aí ele, meu pai. Mas o que acontecia? O que a sua mãe fazia? Né? Então, a mãe dele fazia, na época da raiva, né? Porque o pai não estava em casa, judiava um pouco dos meninos, né? Então, ele ao invés de olhar para aquilo, para o pai e para a mãe, para tentar se resolver, ele começou a arrumar. Então, eu não vou ter filhos, isso, aquilo, né? Eu não vou dar certo na vida, eu vou... Você entende? Porque assim, ó, todas as vezes que um filho dá certo na vida, o que acontece? Quem é o orgulho? O pai. Porque os pais pensam o quê? Nossa senhora, eu que criei essa criatura. Então, quando um filho ele tem muitas reservas com os pais, o que ele faz? Ele faz de tudo para não dar certo na vida. Por quê? Porque se ele não der certo na vida, ele está querendo dizer, sabe de quem é a culpa? De vocês. Né? Então, a gente tem que olhar para onde eu estou caminhando. Eu sempre olho para o todo. Né? Então, eu olho, se Deus é pai, e qualquer pai quer o melhor para os filhos, eu não vou acreditar que Deus me botou na terra para passar trabalho. Eu passo o trabalho porque eu quero, porque eu olho para aquilo ali. Então tem muita gente, não, mas é porque é fácil você falar, porque você não teve um pai assim, porque você não teve uma mãe assim, porque isso. Eu falei, tá, tudo bem, mas você vai dar o direito dessas pessoas tirarem a sua felicidade? Por que você não olha para aquele óvulo e para aquele espermatozoide? Não é? Se os dois não se encontrassem, você não estaria aqui. Quando eu amaldiçoo um pai e uma mãe, e se eu tenho filhos, eu automaticamente estou amaldiçoando meus filhos. Por quê? Porque dentro dos meus filhos também tenho meus pais. Dentro dos meus filhos também tem a minha sogra e meu sogro. Né? Então, eu sempre falo, quando a gente vai deitar, que a gente agradeça aos nossos pais, né? Se a gente é casado, que a gente olhe para aquele homem que está do nosso lado e agradeça aos pais dele, né? Que são os nossos sogros. Por quê? Porque se não fosse ele, meus filhos não seriam desse jeitinho. Você trocaria o seu filho hoje? Ai, então vamos dizer assim,
Se Deus desse a oportunidade de dar um filho mais inteligente, ou loirinho, de olho azul, sei lá, ou moreninho, com os cabelos bem cacheadinho, ai, lindo, maravilhoso, você trocaria seu filho? Provavelmente não, né? Então, se eu não troco um filho meu, eu não tenho como trocar o meu sogro, eu não tenho como trocar a minha sogra, eu não tenho como trocar a minha mãe, eu não tenho como trocar o meu pai. Então, quando a gente olha para essas criaturas que nos deram o direito a ter a vida, e se a gente olhar desta forma grandiosa para eles, o que vai acontecer? Eu vou estar começando o meu exercício da gratidão. E a gratidão a gente sabe que abre portas, né? Porque a gratidão, ela é, mesmo no ruim, eu estou olhando o bom. Então, quando a gente olha para essas pessoas, eu tenho certeza, tem muita nora, né? Isso aí ontem ainda minha professora falou, né? Disse assim, eu sei que vocês gostam de regrinha, mas tem uma regrinha. Uma regrinha quem tem dificuldade com a mãe, tem dificuldade com a sogra. Daí tem gente que fala, não, eu me dou muito bem com a minha sogra, né? Mas não me dou bem com a minha mãe. Às vezes a gente faz que dá conta de se dar bem com a sogra, sabe pra quê? Pra ferir a mãe e dizer, a sogra é melhor do que você, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, não é muito fácil não a gente identificar todas as nossas dores, né? Mas quando a gente olha, isso eu não dou conta, pronto. Se eu não dou conta de mudar, pode ter certeza que ali tem alguma coisa. Se eu tenho dificuldade em me entregar verdadeiramente para o amor, ali tem alguma coisa. Se eu não consigo ser carinhosa, por que eu não faço isso? Se eu não consigo me soltar, se eu não consigo demonstrar o amor, mesmo tendo o amor dentro de mim, mas eu não consigo demonstrar, então eu me torno uma pessoa serviçal, mas eu não consigo falar que amo, eu não consigo me soltar, né? Será que eu não estou copiando a minha mãe? Será que eu tenho tantas reservas com o mundo masculino e que talvez eu me segure e não solte? Gente, são tantas coisas, mas uma coisa é fácil. Uma coisa é fácil da gente entender. Se a repetição acontece na sua vida, é o amor cego. Muitas vezes eu estou copiando aqueles, né, no qual eu tenho pena. Então, por exemplo, eu vejo na minha família, a minha bisavó passou trabalho, a minha avó passou trabalho, a minha mãe passou trabalho, eu passei trabalho com um homem, né? Mas não precisa ser assim, é porque é muita crítica. E não é a crítica do adulto, muitas vezes, tá? É a crítica da criança, porque a criança olha, a criança ela é muito simples, ela olha e fala assim, nossa, mas por que a minha mãe não larga este homem? Por que a minha mãe não vai cuidar da vida dela? Mas ela não entende que tem que ter alguém que pague as contas, que pague a comida, que pague o que a pessoa está vivenciando, né? Então, aí as pessoas também perguntam, Eliane, mas meus pais já morreram. Meus pais não têm, já estão, que nem aqui, minha mãe tá hoje com 91 anos, né? Então, tem jeito, né? Tem, porque não tem nada a ver com a sua mãe, tem a ver com você. A sua mãe pode ser quem ela quiser, seu pai pode ser quem ele quiser. Quem tem que se resolver somos nós conosco, né? Nós com aquela dor que tá ali, né? Tá fazendo a constelação pra você? Deixa eu ver aqui. Nada é por acaso. Se estivesse hoje, minha mãe estaria completando 36 anos e eu sou muito grata por ter filha dela. Isso aí, mas tem uma coisa, sabe? Às vezes a gente é grato por aquela pessoa, a gente ama, porque honrar não quer dizer não amar, gente, tá? Honrar é aonde a criança julgou, criticou, teve pena. Quantas mulheres passaram trabalho, por quê? Porque vem lá de cima, os homens muito machistas. Hoje as pessoas falam, porque as mulheres têm que se defender, porque as mulheres... Não, gente, o que tem que acontecer é que as mães têm que parar de tratar os filhos homens como elas tratam. Se elas tratassem de forma igual a uma menina, né, ensinando as mesmas coisas, porque hoje em dia a mulher também tem que trabalhar, o homem também tem que ajudar em casa, não é ajudar, é dividir as tarefas, né? Eu sei que tem homem que ele é muito melhor na cozinha, tem outro que é melhor para cuidar de um filho, tem uma mulher que é melhor para cuidar de um filho, tem mulher que é melhor para dirigir, tem homem que é melhor para sentar no carona, você entende? Que cada um tem as suas habilidades, né? Mas eu ainda acredito que mulher é aquela coisa, né? Se fosse para homem ganhar filho, a população já tinha diminuído. Então, o que acontece? Quando a gente olha pro adulto,
E a gente consegue entender um pai e uma mãe, e a gente ama eles, e a gente fala, ah, meu pai, sabe assim, tá tudo certo, mas não somos nós, sabe? É a criança. E como que a gente vê que a nossa vida não está indo como a gente gostaria? Através disso. Se eu tenho briga com os meus irmãos, se eu tenho dificuldade com os meus pais, se, puta, me irrita, sabe? Quando a minha mãe fala certas coisas, pronto, já é crítica, né? Como a gente sabe que a pessoa é muito crítica, quando ela se torna, ela quer ser a salvadora do mundo, tudo ela acha injustiça, tudo ela quer tomar as dores, com certeza muita crítica para pai e para mãe, e aí automaticamente bota tudo na conta do mundo, né? Porque, meu Deus, como é que as pessoas podem matar os bichos? Porque, meu Deus, por que faz isso? Porque, meu Deus, por que faz aquilo? E aí a pessoa fica paralisada, porque a crítica, né? E ontem meu professor ainda falou, não é o medo que paralisa a gente, é a crítica, porque a crítica eu vou ter que dar minha cara pro mundo. E será que eu vou dar conta? E daí a pessoa, para não errar, fica estagnada. Por isso muitos jovens hoje não querem ter filhos, né? Porque criticam tanto os pais que não querem ter filhos, porque sabem que também vão fazer, né? Então, tudo é a nossa criança que a gente tem que olhar. Deixa eu ver, a vida é um espelho. Realmente refletimos para fora o que temos dentro. Se olhar com atenção, dá para perceber assim como temos um pouco daquilo que reclamamos do outro. Ah, com certeza. Para mim, hoje é assim, do eu pega que é teu, né? Tá tudo dentro de mim, tá? Nada é o outro. O outro só traz para que eu olhe. Então, hoje, se eu sou uma pessoa exigente, se eu tenho amor exigente, se eu quero que todo mundo, que eu esteja em primeiro lugar na vida das pessoas, você tem que olhar para o amor da sua mãe. Quando que a criança achou que não estava sendo amada, né? Quando que a criança achou, a grande maioria, as mães são coitadas, tá? O chicote estala para elas primeiro, né? Bem que esse curso que eu fiz ontem pareceu bastante pai, mas a maioria era tudo mãe, né? Porque mãe a gente tem como a Mulher Maravilha, né? Hoje sobre constelação eu lembrei de você. Ah, que legal. Deixa eu ver. É muito além do que o subconsciente. Chamamos que temos coração. Guias da constelação. Obrigada, Jeante. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Eu faço constelação, sim. Tá? Ali onde tem meu nome, embaixo tem o Linktree, que é aquele azulzinho. Clicando ali tem constelação, tem atendimento personalizado, tá? E aí fala com a secretária e ela faz, né? Ela marca um horário, tá bom? Alguém teria alguma pergunta que a gente poderia estar olhando? Nem tudo é o que é, tá? Às vezes, na hora de constelar, parece uma coisa tudo totalmente diferente. Mas a gente pode ir um pouco pelo entendimento que a gente tem, né? Por exemplo, deixa eu ver uma coisa que aconteceu. Ontem a moça que estava lá, ela não conseguia deslanchar na carreira, né? Muito medo, muita insegurança. E quando é insegurança, falta de coragem, fica empurrando, sabe? Procrastinando. Isso tem muito a ver com o pai, porque é esta força, sabe? Que o pai traz, né? Então, o pai é multiplicar o dinheiro, o pai é não perder dinheiro. O cara começa a perder muito dinheiro, pode olhar que a criatura tem uma dificuldade com o pai, tá? Mãe é ganhar dinheiro e amar verdadeiramente. Então, quando eu tenho muita exigência para com a minha mãe, também levo essa exigência para o mundo, né? Então, depressão tem muito a ver com a falta de tomar um dos pais, tá? Às vezes nós somos filho do meio e o filho do meio sempre acha que os pais não amam. Gente, ontem lá apareceu 2 filhos do meio, eu falei, meu Deus, é o mal dos filhos do meio, né? A gente achar que deram tudo pros outros, né? Tem os preferidos e não somos nós os preferidos, é muito triste, tá? Eu tinha depressão, síndrome do pânico, eu não podia sair de casa que eu começava a chorar, ansiedade, eu tinha crises, tudo isso graças ao bom Deus, né? Eu me curei porque achei um caminho, tá? E hoje eu acredito piamente nisso. Depressão é falta de tomar o amor de um dos pais. Aí você me diz, a sua maior dificuldade é com a sua mãe ou com seu pai? Né? E aí a gente já pode estar olhando para isso.
Ansiedade tem muito a ver com o futuro, né? E o futuro é aquilo que muitas vezes, dependendo do que eu escutei na infância, tem muitas coisas a serem olhadas, né? Realmente, problema com meu pai pode ser vidas passadas, como resolver? Eu não olho para vidas passadas, tá? Eu até sou espírita, mas hoje eu entendo perfeitamente que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Primeiro porque se Deus dá o direito ao esquecimento, eu não tenho que estar olhando para lá, né? Eu olho sim hoje para os antepassados. Por quê? Porque aquilo vai descendo, né? Então a pessoa fala, mas acontece que eles falam que tem os karmas, que tem isso, que tem aquilo. Gente, nós através da caridade sempre tem os ensinamentos. Meu professor fala muito e eu acho isso muito bonito, que ele diz assim, se a gente seguisse os ensinamentos de Jesus, né, a gente não precisaria nem constelar. Né? Então, amar os vossos inimigos enquanto estáis a caminho. Né? Todo aquele que me cria alguma dificuldade, que eu tenho uma contrariedade com aquilo, ou se a pessoa não faz aquilo que eu quero, ele é um inimigo. E ele pode ser um irmão, e ele pode ser um pai, ele pode ser uma mãe, é um inimigo. Né? Então, quando eu olho para isso, eu posso me resolver. Né? Então, assim, as constelações, elas trabalham só com os antepassados e com essa coisa de quanto mais eu critico, aquilo vai descendo. Então, muitas vezes o meu pai faliu, eu critiquei tanto e aí o que acontece? Eu fico estagnado e eu não consigo, sabe, dar jeito na vida. Não quer dizer que sejam de vidas passadas, tá aqui, meu pai, né? Então, eu tenho dificuldade com a minha mãe, pronto, automaticamente fica difícil ganhar o dinheiro. Promessas, muitas pessoas fazem promessa. Quando é criança, olha pra mãe, a mãe sofrendo, mãe, eu nunca vou te abandonar. Pronto, não consegue casar, não consegue sair de dentro da casa dos pais. E isso tá cheio, tá, gente? Promessa é uma coisa que cria um vínculo muito grande. Acharmos que não merecemos aquilo que tem para o mundo. A inveja, na verdade, ali, ó, dos outros estarem melhor, é porque talvez não é tanto do outro, sabe? Às vezes a gente projeta aquilo. Ao invés de eu olhar para mim e pensar, por que que eu não posso ter aquilo? Então eu despejo no outro, né? Não, olho para dentro, por que que eu não tenho? Porque eu poderia ter tudo. Eu sempre acredito que todo mundo pode ter o que quiser, desde que a pessoa faça por onde, né? Então, às vezes, nós temos que olhar, será que eu estou servindo do quê? Não quero ir para frente, por quê? Porque a minha mãe também, às vezes, passou trabalho, meu pai, às vezes, vem lá de trás, sabe? Tem muitas coisas, né? Tem relação, sim, com laço familiar. Gente, tudo tem relação com laço familiar, tá? É os nossos antepassados, não contando primos. Não. Eu acho que depressão tem mais a ver com a mãe, tá? Mas o pai também voga bastante, né? Porque a gente nasceu, mas é aquilo que eu falo, gente. Um pai, se ele morrer, a criança não morre, tá? Mas se a mãe for atropelada, estiver grávida e morrer, a criança morre. Então vê que pra gente, mãe, é muito mais, é tudo. Você entende? Para uma criança é tudo. Falar sobre o campo, como ele traz as coisas à tona. É que nas constelações é isso, sabe? Se eu levar para somatização, eu posso mais ou menos ver de onde as coisas vêm. Mas quando você leva para constelação, ele pode aparecer muitas situações totalmente inusitadas e diferentes, tá? Mas o que é o campo, né? O campo é cada um de nós, vou tentar explicar de uma maneira simples, cada um de nós somos seres individuais, tá? Mas a partir do momento que eu tô olhando para aquilo, julgando, criticando, tendo pena, achando aquilo horrível, né? Então eu começo a excluir aquilo ali, tá? Ou algo muito forte que aconteceu na família, um segredo, e aquele segredo é escondido. Nada fica escondido e nada fica, porque o tal negócio, nós precisamos entrar em harmonia com o universo. E o que é entrar em harmonia com o universo? É quando eu tô bem com todo mundo e eu deixo as pessoas serem o que elas são. Então, tipo, eu olho para coisas hoje
E eu olho e penso, tá tudo certo, é o que a pessoa pode dar, tá tudo bem, né? Então, pra mim, não consigo mais, sabe? Assim, que eu vou ter pena daquela... Bom, primeiro que eu não tenho pena de ninguém, eu tenho compaixão, né? Então eu olho, eu não tenho pena, a pessoa tá passando pelo que ela tem que passar. Muitas pessoas escolhem a dor, por quê? Porque é a expiação. Né? Então ela procura uma doença, hoje eu vejo isso, procura uma doença. Eu tava doente, por quê? Porque amor cego pela minha avó. Então tá tudo certo. A gente acaba indo por um lado até que a gente olhe e pense, eu não aguento mais. E aí eu vou procurar algo, né, para me tirar daquilo ali. Só que o que é entrar no campo? Eu tenho uma mãe que sofre muito. Aí eu olho para ela e tenho muita pena dela. Tá? Pronto, eu entro no campo da pessoa. Nós todos, quer ver como é simples de entender? Quando você assiste um filme de amor, um filme lindo, aí você acaba entrando no campo, a pessoa morre, você chora, sabe? Você chora com o filme. Quantas de nós entram dentro do campo da mocinha ou do bandido, né? E começa a gostar. Tem gente que entra nessa Casa de Papel, entra no campo do bandido e acha que ele tem razão, mas é porque a pessoa ela é meio contraventora dentro dela, sabe assim? Ela já tem um arquétipo tipo do homem comum, do fora da lei, o arquétipo do fora da lei. Então ele olha aquilo ali, ele gosta, sabe? Porque ele entra no campo. Então entrar no campo é isso, eu entro no campo de todas as pessoas. Quando eu tenho pena, quando eu julgo, quando eu reclamo, e tem os campos que a gente não vê, que são as coisas que aconteceram na nossa família e que a gente não sabe. Tudo começa com a mãe, tá? Tudo começa com a mãe. Como ajudar as minhas filhas a admirarem o pai, começa com a mãe. Quando a mãe olha para aquela criatura, porque eu me apaixonei por aquela criatura, né? O que ele tinha? E ali eu começo a olhar para isso. Porque o problema qual é? Os filhos entram no campo dos pais. E se eu vou lá e eu falo mal, e eu dou uma criticadinha, e eu faço alguma coisa, pronto, as minhas filhas vão acabar me seguindo. Então tudo é um fluxo energético, né? E eu sei bem disso, por quê? Porque eu sempre fui de estar, criticando demais o meu ex e tudo, e a minha filha também, as minhas filhas criticavam também. E aí automaticamente leva isso para o masculino. Esse para mim é o maior problema. É entrar no campo, num relacionamento, por exemplo, entra no campo da mãe, começa a olhar o pai, o cérebro não distingue o que é pai e o que é homem, ela fica com o masculino, pega abuso, e aí ela começa a ter abuso também dos homens, ou ela não, eu não vou deixar homem nenhum fazer isso comigo, e daí ela entra num relacionamento, com esse tipo de energia que ela emana, o que ela vai atrair? Um homem mais pacato, mais banana, vamos dizer assim. Só que daí ela reclama, porque eu queria um homão, eu queria um homem que tivesse ali, que fizesse isso, pronto, começa tudo. Réplica, esse é o maior problema, réplica. Tenho depressão e ansiedade desde nova, não tive problema com a minha mãe e sim com meu pai. Neste momento, passando por muitos problemas juntos, parte financeira. Querida, ganhar dinheiro é mãe. Tá? A criança não entende por que a mãe separa do pai, a criança não entende por que a mãe apanha, a criança não entende nada, ela é simples, né? Se a mãe tá ali e o pai e tem dificuldade, quanto mais a mãe fala mal do pai, a criança toma as dores da mãe, porque quer pertencer, vou ficar do lado da minha mãe, mas tem raiva da mãe, sim. Por quê? Porque a mãe ou a criança vai lá e julga porque que não arrumou um pai melhor. Tem muitas coisas, tá? Que na hora que a gente tá fazendo o atendimento, aparece. Mas eu vou te dizer que não tem essa. E outra coisa, se dar bem com a mãe não quer dizer aquilo que eu disse. Não quer dizer que eu não sinta que tenha algo, tá? Então, quando você fala, passando por dificuldades financeiras, ganhar dinheiro é mãe, tá? Mas aí a gente pode olhar para isso, né? E eu sempre, quando faço atendimento, mas eu não entendo porque que a pessoa pode ter medo de uma coisa que vai te ajudar completamente a ver a vida diferente, né? Ela vai te mostrar o que você tem que ver e você vai olhar e vai dizer, meu Deus, era isso? Não, pega para você, vira as costas, né?
e vai para uma vida grandiosa. Todos nós viemos para ter uma vida grandiosa, né? Para ser livre. Não que eu não tenha que aceitar a realidade como ela é, né? Às vezes eu tenho coisas que eu não vou dar conta mesmo, tá certo? Não vai aparecer um parceiro, mas, cara, não importa que não apareça, eu sou feliz, né? Então eu vejo assim, eu tenho muita dificuldade, que eu queria muito uma pessoa para poder viajar, isso, aquilo. Eu falo, por que eu não viajo sozinha? E faço amigos, não é? Então eu boto sempre na conta do outro, e talvez quando eu me resolver sozinha, o universo olha e fala, ela não precisa mais de uma muleta. Olha, ela dá conta. Isso é mudar a postura. Então, muitas vezes as pessoas vêm, constelam, elas veem o que elas têm que mudar, mas elas não querem mudar. Elas querem ficar com a razão, né? Então, hoje eu entendo, né? Eu sou taurina, preciso de segurança financeira e segurança emocional. Então, não adianta, eu tenho que me resolver com aquilo e resolver com o masculino, porque a minha mãe falava mal do meu pai bebia e era um direito dela, só não deveria ter me metido, né? Porque o relacionamento é deles, eu não tenho nada a ver com isso. Cada um escolhe o que quiser da vida, né? E eu não posso dizer, como é que você aguenta um homem que te bate? Como é que você aguenta um homem que fala isso? Cara, é da pessoa, ela sabe por que ela tá passando. A gente tem que parar de se meter na vida dos outros, né? Então, quanto mais eu critico o outro, mais aquilo começa a vir pra minha vida. Então, eu vejo pessoas hoje que falavam tanto do outro e agora tá fazendo igualzinho, né? Porque a língua é o chicote das costas, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, não tenha medo de constelar, não. Você só vai ver aquilo que você precisa ver para que a sua vida vá pra frente. Né? É uma coisa libertadora, é verdade. Eu sou grata hoje por ter isso, né? Não, a gente sabe lidar de tudo, querida. Aí uma coisa que eu te digo, Ângela, todo mundo sabe lidar com tudo. A gente dá conta de tudo nessa vida. Você já deve ter sofrido um monte e deu conta, né? É que nem a pessoa fala, mas depois que termina um relacionamento, aí passou tudo, daqui a pouco a pessoa tá feliz, viu? Parecia que ia morrer naquela época e hoje tá aí. A gente dá conta de tudo, né? É isso mesmo, não reclamar do marido pros filhos. Fantástico isso. Esse é o melhor que a gente pode fazer, sabe? Para um filho ser feliz, né? Eu fazia hoje isso mesmo. Então a gente tem que parar de reclamar, gente. As pessoas só trazem pra gente aquilo que eu preciso olhar. Aonde está isso aqui? Por que que eu reclamo? Quem era assim? Quem era fraco? Quem era ausente? Quem era mandado pela mulher, quem é... Não tem jeito, vem pra gente aquilo que a gente criticou, tá? É isso aí. Muito bom. Meu pai fez muitas bobagens em relação ao dinheiro e agora eu e minha mãe estamos tentando resolver. Eu penso assim, às vezes a gente deixa as coisas chegarem num patamar muito grande, sabe? Porque a gente também quer espiar junto, né? Então, assim, a pessoa começou a dar problemas, a gente já tem que cortar aquilo, a gente vai deixando, né? O que tem por detrás a gente não sabe, né? Não, que não tem problema não, querida, fica bem tranquilo, a gente aqui tá aqui pra isso, né? Deixa eu ver. Ajuda. Adoro fazer Ho'oponopono porque dá uma limpada dentro de mim das coisas, né? Eu fiz uma constelação, foi esclarecedora, eu queria fazer outra, mas o fato de eu já ter feito poderia influenciar. Não, querida, nada, tá? O negócio é assim, ó. Tem gente que você pode estar constelando cada tema, né? Então, por exemplo, tem gente que vai lá e constela o dinheiro, tem gente que vai lá e constela a profissão, tem gente que vai lá e constela o relacionamento, tem gente que vai lá e constela doenças, tem gente que vai lá e constela herança, tem gente que... Tem vários itens. A gente pode estar constelando várias vezes? Pode. O que não dá é você estar constelando o mesmo tema. Por quê? Quando você constela, aparece... E aí o que tem que acontecer é mudança de postura. E o que é mudança de postura? Mudança de postura é quando eu olho, vejo, devolvo para quem é e sigo o meu caminho. O problema é que muitas pessoas não querem ceder. Por quê? Porque querem ficar birrando com a razão. E razão não traz felicidade. Então não tem problema nenhum constelar. A gente só não recomenda, tipo assim, eu fiz uma constelação hoje, daqui uma semana eu faço outra, daqui outra semana... Não, a alma, ela é lenta, né? A mente lógica é rápida, mas a alma, ela é lenta. Então tem que esperar o campo, né, se modificando para ajeitar as coisas, né? Eu já fui assim também.
vi o lado negativo de tudo. Hoje eu sou doida pela vida e eu acho que a gente pode ter tudo aquilo que a gente deseja, desde que a gente olhe para onde tem que olhar, né? E ontem eu vi isso. Ontem, quando eu servi para ser a constelada, servir, né, para ser a mãe daquela criatura, eu entendi perfeitamente aonde eu ainda tenho uns rançozinho ali que eu tenho que melhorar. Só que é isso, sou eu comigo mesma, eu que vou ter que mudar essa postura, né? E sou eu que tenho que me resolver, né? Mas essa é a grande maravilha do mundo, gente. Tudo é a partir de nós. E quando a gente começa a olhar para isso de modo diferente, pegando a autorresponsabilidade, né? Ontem meu professor falou uma coisa maravilhosa que é assim: o outro pode ter me feito algo e aquilo ali é 90%, mas se 1% é meu, esse 1% muda os 99%, entende? Porque é autorresponsabilidade. Então, tudo é a partir de nós, pode ter certeza. E todas as vezes que algo nos acontece, olha e vê por que aquilo incomodou. Doeu, pega que é teu, ali tem alguma coisa a ser olhada, ali tem alguma coisa da nossa raiz da árvore. Lembra sempre, todos nós somos uma árvore. E a árvore, ela tem o quê? Raízes. Se a raiz não tiver forte, não tem tronco bom e muito menos galhada. E todas as vezes que eu ajeito a raiz da minha árvore, eu tenho troncos fortes e eu vou ter tudo aquilo que eu tenho direito, que são os frutos e as galhadas, né? A Rosita colocando, minha constelação contigo foi uma benção, não tenho mais uma dorzinha, ela tinha umas dores, né? E ali a gente viu de onde que veio, né? E vinha do feminino dela, das antepassadas, assim, me veio na hora o que aconteceu, né? E foi muito doido, assim, que eu via muitas mulheres e eu vi um cara chegando, assim, enfiando a faca, sabe? E era bem onde ela tinha a dor, que daí eu perguntei, e a mãe dela também tinha essa dor. Então você vê, às vezes a pena vem lá de trás, gente, sabe? Dos antepassados, do que passaram. Só que não precisa falar, chega em nós, a nossa alma sabe tudo, a nossa alma sabe tudo. E por isso que ela cria essas dificuldades no nosso corpo, para que a gente possa olhar para aquilo ali. Então, se tem algo na sua vida que não está bom, que você não está feliz, que te incomoda demais e que você não consegue soltar aquilo ali, pode ter certeza, ali tem algo. E você pode sim estar constelando. Boa noite para vocês que entraram. Hoje a live fica salva e amanhã a gente coloca no YouTube, tá? Então, se você tá com alguma dificuldade, pode constelar, viu? Constele, porque assim, a vida da gente muda completamente, né? E se você quiser constelar comigo, ótimo também, vou ficar muito feliz, né? É só entrar ali abaixo do meu nome no Linktree, que é aquele azulzinho, clica ali e aí você marca uma constelação, tá? Aqui é tudo muito leve, aqui é tudo muito... A gente dá risadas também, tá certo? Porque eu acredito que tudo na vida ele tem que ser leve, né? Ele tem que ser divertido, porque até as dores da gente, elas têm que ser divertidas, né? A gente tem que olhar para isso. Eu sempre repito muito o que o meu professor fala, que quando a gente fica olhando para o passado, a gente perde 3 vezes. Primeiro, porque se eu estou olhando para trás, eu não consigo andar. Então, quem está sempre olhando para o passado, está estagnado, né? Porque não consegue sair do lugar. E se eu não consigo sair do lugar, eu não vou para frente. Então a gente tá sempre perdendo, porque tá olhando para trás, porque tá parado e não consegue ver o futuro grandioso que a gente tem. Não permita que ninguém tire a grande oportunidade da sua vida, que é viver feliz, tá? E ter uma vida grandiosa. Então não permita que uma atitude de um pai, uma atitude de um irmão, uma atitude de um tio, uma atitude de um avô, coisas que aconteceram lá atrás, não permita que ninguém tire esse direito que nós temos, né, de fazer a vida ser grandiosa e valer a pena, tá? Obrigado, Rosiane, querida, saudade de você também, tá? Não, a gente dá conta de tudo, Ângela, a gente dá conta de tudo, né? Obrigado, Cláudia, querida, também. Bom, gente, agora a gente vai acabar, porque vai dar 1 hora certinho, né? Faladeira. Eu pensei assim, hoje vou fazer antes. Esquece.
Não dou conta, né? Eu tenho que parar de pensar isso, né? Porque chega aqui é tão bom, né? A gente começa a falar e um assunto vai emendando e é um assunto riquíssimo, né? Quando a gente entender, assim, o que uma constelação pode fazer na vida da gente e o que é melhor. Nós mulheres que estamos aqui, todas as vezes que nós nós libertamos os nossos filhos. Né? Hoje eu olho para minhas filhas, elas estão com uma vida grandiosa. E antes era sempre emperrado, sempre ruim, e sabe assim, e o dinheiro não entrava. Meu Deus do céu, eu posso dizer para vocês que hoje as minhas filhas têm uma vida grandiosa, né? E tudo isso graças a eu ter me absolvido. Então, se você é mãe, faça por você, porque eu tenho certeza que você automaticamente vai libertar os seus, né? Tipo, cortamos a maldição, né? É isso aí, tá bom? Ó, um beijo muito grande para todos vocês, durmam bem e não se esqueça, quando for dormir hoje, agradeça seu pai, agradeça a sua mãe, né? Agradeça aquele óvulo, agradeça aquele espermatozoide, porque se não fosse ele, você não estava aqui hoje, e se não fosse ele, também os seus filhos também não estariam aqui. Agradeça, sabe, ao seu sogro, à sua sogra, porque senão, mesmo que você não goste deles, mesmo que eles tenham o jeito dele, mas sabe o que acontece? Só agradeça, porque se não fosse eles, você não teria um marido, se não fosse ele, você não teria seus filhos, tá certo? Então vamos olhar para a vida com grandeza, tá? Íris é muito simples, ali embaixo do meu nome, quando você abre a página, está Eliane Coral, terapeuta, consteladora familiar, e tem um linkzinho em azul. E ali você pode estar clicando e aí vai cair no WhatsApp que a minha secretária marca um horário, tá bom? Gente, um beijo pra vocês, daqui a 15 dias eu volto. Eu nunca lembro de marcar o nome da live, mas eu escolho elas a dedo, tá? Então eu acho que daqui a 15 dias vai ser muito boa, tá bom? Beijão pra vocês, viu? Fiquem com Deus.